potenciação, tá? Essa parte, como eu comentei com vocês, estava aí na página 10, outros exercícios aí na página 10, mas é só vocês tentarem resolver, tá? Todos os valores que estão ali são resultados de multiplicação, certo? Lembrando que potenciação é isso, tá? Multiplicação do mesmo número, certo? Repetidas vezes, onde o expoente, que é o número de cima, né, indica a quantidade. Bom, na sequência agora é o seguinte: existe uma parte da matéria, né, que eu vou fazer um resumo aqui, certo? Aí esse resumo, vocês dão uma olhada no material, tá certo? E essa parte do resumo é uma parte em relação à própria sequência, né, das operações básicas, que nós vimos 4, né, somar, subtrair, multiplicar e dividir. A quinta seria a potenciação. Existe uma chamada de radiciação, certo? Esta será comentada na aula a outra, tá? Aí no material tem alguma coisa, mostra o que é a tal da radiciação. É quando alguém falava sobre raiz quadrada, e tinha esse símbolo, tá? Vocês todos lembram? Principalmente a raiz quadrada, tá? Então isso representava o inverso de uma potência. Quando tu pensava em um número que multiplicava por ele mesmo, dava um número, né, o resultado daquele que está dentro desse símbolo, que era chamado de radical, tá certo? Todas as expressões numéricas que muitos viram no colégio envolviam essas 6 operações. Mas vamos ser aqui focar no objetivo no momento, tá? Então existem situações que vão aparecer mais do que outras, tá? Então na página em diante, página 11, 12, 13, é uma parte de leitura, certo? Eu sei que muita gente não vai, vou ler matemática, tá? Então está escrito ali na página 11, por exemplo, números primos, divisibilidade. Então isso é um assunto de leitura, e muitas vezes, né, aparece mais como uma informação adicional, tá? Então na página 11, leitura, página 12, onde eu falei radiciação, certo? Também vocês procuram e dá uma lida, tá? Na página 13, existe um título aí que era chamado assim, eu vou comentar aqui, MNC, certo? Esse título, essa sigla, tá, representa o nome do que está aí, tá, na página 13, mínimo múltiplo comum, que eu acredito que todos lembram, que tem coisa que a gente nunca esquece na vida, que nem andar de bicicleta. O mínimo múltiplo comum, o nome já diz, tá? Comum. Então vai acontecer de ter números, tá, que de certa maneira vão se transformar em um só, comum, igual, que aparecem nos dois conjuntos, tá, dos múltiplos daquele número. O que é múltiplo? Tá? É quando, tá, na tabuada tu vê os múltiplos, vai aumentando, tá, ou vai somando. Múltiplos de 4 é 4, 8, 12, 16, e aí, tá? E aí, o nome é múltiplo. Se for divisor, divisores é que divide, múltiplos é que multiplica, tá? Então o mínimo é porque é o menor número desses múltiplos que aparecem nos dois. Só que até tu fazer o conjunto de um e o conjunto do outro, descobrir quem é igual nos dois, o primeiro que aparecer igual, leva muito tempo dependendo do número, tá? Então basta a gente ver um exemplo. Aí até tem uma historinha lá na página, vocês leem depois, e tem lá uma representação de como se explica, se faz isso, tá? Eu vou fazer um exemplo só, que depois do primeiro exemplo, tem certeza a maioria vai lembrar, tá certo? E aí então a regra prática é usada para isso, tá? A utilidade do mínimo múltiplo comum no exercício de matemática é transformar vários números, ou 2, ou 3, ou 4 números, em um apenas, comum a eles. Essa é a ideia, tá bom? Então, na hora de fazer, por exemplo, ó, o MNC de 30 e 15. 30, 15, né? Qual que era a regra prática? Tá?
colocava-se uma barra lá. Quando alguém vê isso, já lembra? Eu já vi isso na minha vida, só não sabe em que época é, mas viu. E aí a ideia disso aqui, dessa matéria, desse assunto, é fazer divisões sucessivas. As divisões sucessivas, começando por quem? Aí é que aparecia a história, vou colocar aqui em cima, olha só, dos números o quê? Primos, certo? Números que são divisíveis apenas por ele. É dividido só por ele ou por um. Um não conta porque um divide todo mundo. Um é um número que divide qualquer outro valor. Até o zero divide. Só o zero não divide ninguém. Mas tudo bem. Então, pensa assim. Primo, número primo, é aquele que divide apenas por ele. Tem exemplos? Tem 2, 3, 5, 7, 11. Olha só. Mas entre 7 vem 9. E a pessoa começa a pensar em ímpar. Não é isso. 9 é dividido por 1, por 3 e por ele mesmo. Então são 3 divisões. Então ele não é primo. 13. Pronto. Tem uma lista aí no livro. Até vocês têm a lista. Mas é só para lembrar disso. Então pensa no menor número. Então a ideia qual é? Qual o número que divide 30? Ou divide quem? 15. Que pode ser qualquer número. A ordem aqui não faz diferença. Vou fazer pela ordem, que é uma ordem. Aula 2. Certo? Quem é divisível por 2 aqui? 30. 30 dividido por 2, 15. Olha só. 15 dá para dividir por 2? Não. Quando ele pede assim, não dá. Ou dá. É quando dá exato. Aquela conta exata, uma tabuada de 2, não tem 15, então repete. 15 dá para dividir por qual desses? Focando no primo, nos primos. Eu vou pensar, posso começar no 5? Poderia. Todo número terminado em 5 é divisível por 5. Isso sempre. Mas vamos fazer uma sequência por 3. Que dá para dividir por 3. 15 dividido por 3 é 5. Aqui também vai ser 5. Agora sim. 5 dá por 5. Sobra 1. Passa a régua. E agora eu faço o que com esses algarismos ao lado da barra? A regra manda multiplicá-los. Como eu acredito que todos, a maioria de vocês, devem ter visto isso na vida. Não é uma coisa que muita gente pode esquecer, mas sabe que era assim. Tá certo? E a multiplicação, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Tá. O que eu comentei disso aqui? É a aplicação de divisão e multiplicação em algum assunto prático de matemática. Exemplo. Alguém diz que o fulano, o ônibus da linha 1 viaja de 30 em 30 minutos. O outro ônibus da linha 2 faz a viagem dele de 15 em 15 minutos. Às 10 horas da manhã, os 2 ônibus saíram juntos. Depois de quanto tempo eles vão voltar a se encontrar? Aí é o comum. Quanto vai ser? Depois de 30 minutos, eles vão se encontrar em algum momento no trecho de viagem deles. Então é um ponto comum. Tá certo? Tem um exemplo ali. Vocês vão ler também depois, tá? Então eu queria comentar rapidamente isso. Tem mais uns exercícios ali. Dá muito bem para vocês fazerem, certo? E na sequência, página 14. E aí sim, agora nessa última parte aí, basicamente, é um assunto que eu vou comentar aqui, vou fazer um resumo também, certo? Final. Por quê? Quando se fala em fração, é exatamente o que a gente imagina. Fração, pessoal. Todos que veem isso, ou vê o número escrito, ou vê a palavra, fica na dúvida. Ou é trauma do passado, que passou por sufoco com essa fração e tal. Mas a fração, ela faz parte da vida, parte do momento,
em que a gente nasce, trabalha, estuda, anda de ônibus, anda de trem, de carro, o que for, porque a fração ela envolve uma divisão. E um detalhe mais importante ainda é esse aqui. Existem frações que vêm com esse símbolo, tá? E esse símbolo todos conhecem. Porcentagem. Gente que faz cálculo de porcentagem, tá? De cabeça, tá? Porque dinheiro é um negócio para comprar. Se é sem entrada, então, na hora, até a prestação sabe fazer. Aí os juros sabem de cabeça. Agora pede para fazer aquilo. Ou num trabalho, ou numa prova. Aí já vira aquilo, tá? Então, porcentagem é uma fração? É. Outra coisa que é uma fração, tá? Isso. Todos sabem o que é. 1/4. No colégio, como é que o professor ensinava? Ela pegava uma barra de chocolate. Hoje nem é mais barra de chocolate que se fala, é barra de cereal, né? Que é mais saudável, né? Hoje é cereal. Eu levar maçã, melancia, né? A barrinha, cereal. E na época ela dizia assim: vamos dividir isto em 4 partes. Aí chega um gurizinho lá, um tiozinho lá e come um. Entendeu? Lembra dessa história? Sempre teve isso, né? Ah, comeu 4, um pedaço de 4, sobrou quanto? Sobrou 3 pedaços de 4, 3 quartos. Tá bom? Essa era a história. Mas aí, quando a professora ensinou isso, e às vezes até a pessoa entendia, ou todo mundo entendia, tá? De repente, de um ano para o outro, me aparece o quê? Isso aqui. Aí deu, tá? Quantos por cento? Aí quando põe por cento na história, acaba a pessoa, certo? O porcento é só pensar em 100. Lembra? Porcento, 100%. Cada pedaço, 100% dividido por 4. 25% cada pedaço do chocolate, ou da barra de cereal. E aí tu tem a porcentagem. Como o assunto aqui não é ainda porcentagem, tá? Mas é só uma introdução, não vou fazer spoiler agora, certo? Deixa isso para, né? Outra aula, mas a fração em si, ela representa isso. Pegar um total, basicamente, e dividir ele, tá certo? Por isso que o jeito de escrever era assim. Escrevê-la, né? Um número em cima, um número embaixo. Tem um texto aí na página 14. Tem até um monte de coisa, né? Uma explicação. E tem algo que a maioria das pessoas adora como exemplo de fração, que é uma pizza. Sabe? A pizza está ali, não sei o que é, mas a pizza está ali, dividida em fatias. Cada fatia corresponde a uma fração. A representação geral, pelo menos a definição, tá? Esta parte de baixo representa o total de partes de algo, tá? Total de alunos numa sala de aula, certo? Ah, desse total de alunos eu tenho tantas meninas, tantos meninos. Aí eu vou ter o quê? Eu vou ter a parte de cima. Esse é o número de quê? Número de partes, só arrumar aqui, partes em relação a um total. Isso tem uma representação escrito lá. Bem embaixo aí no desenho aí no material vai estar escrito assim: numerador, partes. Logo embaixo, denominador, total. Só que esse total, aqui está escrito todo, tudo bem? Todo total, beleza. Mas uma pizza inteira não tem divisão. Então o que acontece nessa situação? Isso aqui. Olha só, a pizza inteira vale 1. Tá? Esse 1, que seria um inteiro, a gente fala, né? O que ele representa em porcentagem? Representa 100%. Então muitas vezes, pessoal, a ideia matemática, tu pode ter olhando, não apenas querer calcular tudo. Se isso aqui é inteiro, ótimo. Agora se eu fizer isso, fazer pela metade, como se diz, cortar 2 pedaços, todos vocês sabem que cada pedaço, como é que eu escrevo em fração? 1 pedaço de 2. Meio. Quantos por cento?
50%. E vai indo, certo? Então, porcentagem e fração andam juntas, tá? Se eu continuar a dividir a pizza ou o material que for, fazer isso aqui, eu estou pegando 100% do começo e dividindo por quanto? 4 partes iguais. Cada pedaço em fração chama o quê? 1/4. Se eu pegar aqui 2/4, se eu pegar aqui 3/4, e aí vai 4/4 no final. Isso em porcentagem, quanto é? Olha só, 25%. E finalmente, como geralmente, às vezes, o pessoal pede uma pizza grande, família, né? Às vezes a família é grande. Pede 8 ou 4 sabores, vem 8 pedaços, né? 8 fatias. Aí as 8 fatias, por exemplo, eu pego 1/4 e divido pela metade, vai me dar mais ou menos aqui 8. Eu tenho, cada fatia é representado por 1, tá? De um total de 8, que a gente chama de 1/8. Mas ninguém está dizendo assim, ontem eu comi 1/8 de uma pizza. Agora, em porcentagem, quanto seria? 1/8 é metade de 1/4. 1/4 é metade de meio. E meio é metade de 1, claro. Porque a pessoa vê esse 2, esse 4, esse 8, acha que esse aqui é maior que esse. E não é. 1/8 é um pedaço desses 8, metade de 25. Vai me dar quanto? 12,5%. Então, o que eu quero que vocês percebam? Que, na real, toda fração que a gente encontra, né, independente do tipo dela, é um caso de quê? É um caso de divisão. Toda fração pode se transformar em número decimal. Basta dividir o de cima pelo de baixo. Esse de cima é chamado de numerador, é o nome que está aí. Tá? E o de baixo é chamado de denominador. Tá? Aí tem outros exemplos que aparecem ali. Tá? Mas na sequência desse resumo aqui de fração, o importante, além de analisá-la, tá? A interpretar o que é, certo? Existe algo importante, vocês vão ver isso nos trabalhos de vocês e também a avaliação, que o resultado de uma questão pode terminar em fração. Tá? Então, o dia que tu vê algo assim, x igual a 2 quartos, tá? O que eu faço? Ou tu divide 2 por 4, dependendo da alternativa, aí vai me dar um resultado tal. Tá? Ou as alternativas estão em fração. Só que nenhuma das alternativas está aparecendo quem? 2/4. É a pior coisa que tu fazer algo, dar um resultado e o resultado não está na resposta. Tá? Por que não estará na resposta? Porque existe a fração equivalente a essa. Em frações procuram pegar sempre o menor valor desses dois números, que são os termos da fração. Por isso essa parte que eu vou comentar aqui, ó, certo? É chamada assim, simplificação de frações, tá certo? Essa simplificação é para reduzir, transformar o menor número possível, tanto um quanto o outro. Qual é a única regra que interessa? Vai dividir os termos que aparecerem, tá, na fração por o mesmo número. Dividir por o mesmo número. E adivinhe quem são os números que mais vêm à cabeça nessa hora? Os primos. Tá certo? Viu? Primo é importante, não é só na família. Então, primo é que começa a abrir o caminho da divisão. Então, repara uma coisa. Mas eu posso fazer com qualquer número? Sim. Mas esse número tem que dividir os dois termos juntos. Tá certo? Então, se eu tiver um resultado assim, ó, 15. Como é que eu leio isso aqui? 15, né? 30 o quê? Aí, muitos vão lembrar que existia uma expressão a partir do 10, a 10 embaixo, né, no denominador era décimo, né? 11 era 11 avos, 12 avos, 30 avos, 15 30 avos. Quando ela sai e diz isso,
Aí muitos dizem, isso não tem nada a ver com a minha vida. Quer ver? Quando alguém vai num juiz ter que assinar para pensão alimentícia, o juiz pode até te oferecer assim, tá? Isso que eu vou contar é baseado em fato real. O senhor quer descontar 1/3 ou o senhor quer descontar 1/5 do teu salário para pagar a pensão do guri, né? Do tio. Aí o que ele fez? Ele, logicamente, na cabeça dele, resolveu escolher um menor valor. Só que na cabeça dele, né, funcionou ao contrário. Né? Quem é o menor valor? 1/3 ou 1/5. Certo? Fração tem um problema. Ela te engana. Duas coisas te enganam. É fração e porcentagem. E porcentagem pode dizer assim, 100% de alguém conseguiu tal coisa. Às vezes só tem 2 pessoas falindo. Mas foi 100%. Tá? Então agora, se é 2 pessoas no meio de 50 mil, aí, né, já não é 100%. Então tem que pensar. Estou pensando em porcentagem, na cabeça a pessoa sabe. 1/3, esse 1 aqui, é como se fosse 100% do salário dele. Dividido por 3 partes, descontaria quanto? 33. Esse aqui, 1/5, mesma coisa. Como se fosse 100% do salário dele. Sim. Dividido por 5 partes, tá? Que é o que está dizendo a fração, vai me dar um desconto de quanto? 20%. Então qual era a fração menor? Era 1/5. Só que o que o cara escolheu? Isso é verdade. Escolheu esse. Porque na hora que a pessoa lê que número? Leu 3. Mas pensa, 1 dividido por 3 já dá 33 centavos. O dinheiro. 1 por 5 dá 20 centavos. Então, quanto maior o valor de baixo, do denominador, menor o resultado. Assinou, deu. Certo? Faz ou não faz parte da vida? Faz. Outra coisa que faz parte, quando alguém vai fazer rescisão de contrato de trabalho, trabalhou 9 meses. Os anos anteriores não interessa, mas para aquele ano, trabalhou 9 meses e tem direito aqui no final. Na hora da rescisão, não sei se é assim, né? Na época era 9 meses, um total de quanto? De 12 meses, que é um ano. O que vem escrito lá na rescisão, na hora que tu olha? 9, 12 avos. Certo? Aí a pessoa olha, que bonito, nem sabe às vezes o que é. Acho bonito? 9, 12 avos do 13º salário. E aí a pergunta é, quantos por cento é isso? Aí a pessoa, quantos por cento? Não sei. Só sei que é 9, 12 avos. Aí se eu simplificar isso aqui, aproveitar já por aqui também, ó, tá? Vai dar uma fração menor. Essa que é a ideia da simplificação. Só para ter uma ideia, isso aqui é 75%. Então ele está recebendo, vai receber 75% do valor do 13º salário. Tá? Essas duas frações, então, simplificadas, vão ser divididas por quanto? Olha só, eu posso começar com qualquer número? Posso. Eu não posso fazer número diferente, aqui e aqui. Então 2 não dá, que tem ímpar. 2 não divide o número ímpar de maneira exata. Tá? Então vamos tentar o 3, por exemplo, seguindo a ordem. Aqui vai dar 5, aqui vai dar 10. Poderia ser 5 lá no começo? Poderia. 5, 5, tá certo? Agora 5 e 10 é dividido por quem? Só por 5. Tá meio? O que quer dizer isso? Que 15, 30 avos é o mesmo que meio. É o mesmo que 50%, foi dito aqui antes. Isso aí é fração equivalente. E na alternativa não virá assim, virá assim. Simplificar, tá certo? A outra, 9 dozeavos. Beleza, a gente fala isso. Divide por quanto? Aí por 3, né? Só pode ser por 3 aqui. Aí eu vou dividir 9 por 3. 3. Eu vou dividir 12 por 3. Dá, olha só, 3 quartos. Então quer dizer que 9 dozeavos corresponde a 3 quartos. Tá certo?
E esta fração equivalente é a simplificação, tá? É da simplificação. Isso aí está na página, né? No final aí, página 15. E na questão, na página 16, tem umas questões que eu vou comentar aqui, tá? Sobre essa história de fração. Então, fração, pessoal, pensa nisso. A partir do momento que tu olhar uma como resultado de questão, já faça esse livro. Tá? E olha as alternativas. Tá? Isso aqui é a matemática básica, não é só para matemática. Tá? Física também, que às vezes tem exercícios que precisam fazer, né, um resultado assim. Tá? E aí, para a gente ir finalizando, na página 16, nós temos um exercício de fração, tá certo? Só que assim, na questão inicial aí começa com a questão do inset, tá? Tem uns desenhos aí que vocês vão ver depois, eu só vou comentar aqui, tá bom? Tem um que já está feito. Desenhos que são recortados, que tem partes, tu conta primeiro as partes, tá certo? Tem um ali que é, na questão 27, tem o número 1 e tem o número 2 e assim por diante. O número 1 já está feito. Aí, depois vocês vão olhar aí, um triângulo com pedaços. Depois vocês olham. Na número 2, tem uma figura que quando tu olha, ó, 2, 4, tem 6 partes. Ó, 6. E dessas 6 tem 2 pintadas. E a pergunta é essa. Indica a fração que representa a parte colorida. Certo? Então é como se eu tenho 6 partes, tá? Que vocês vão ver, eu vou falar agora. 2 são coloridas, ou pintadas, o que seja. Então eu tenho uma fração que é 2/6. Só que eu divido, eu preciso fazer isso. A simplificação dessas frações. E agora eu divido por 2, divido por 2. Isso vai me dar 1/3, 1/3. Terminou? Então a resposta real é 1/3. Questão número 13 aqui. Bom, como é um retângulo com 32 quadradinhos dentro, está indicando aqui, eu tenho 32 quadradinhos no total, e desses 32, aí eu vou contar aqui, né, vocês vão ver depois aí, tem 16 coloridos, 16 pintados, né? 16 para 32, deu. É a resposta? É a resposta. Só que é assim, não vai assim aparecer. E olha uma coisa mais assim, tá? Tem situações em que a pessoa até desenvolve isso. Por exemplo, nesse caso aqui, 15 é metade de 30. Então a resposta da fração é meio. Tá? Aqui nessa situação, 16, não sei se alguém percebeu, vai perceber, é a metade de quanto? De 32. Então eu já posso diretamente, colocar meio, 1/2, que é esse o resultado que vai dar aqui. Ah, mas e se eu não perceber? É mais certo que não perceber, né? Pela emoção do momento. Né? Não, eu não vou perceber isso. Então, tu divide, certo? Divido por quanto? Eu vou fazer por 2. 8, 16. Eu vou repetir, eu posso fazer por outro número qualquer. E outra coisa, eu posso até fazer pelo menor deles, que o resultado, de repente, já sai rápido. Tá? Mas, vá aqui na hora, não passa nada na cabeça. Então, aqui, divide por 2, de novo. Aqui dá 4, aqui dá 8. E aí vai indo, né? Divide por 2 novamente. Aqui dá 2, aqui dá 4. E finalmente, dividindo pelo último, aqui 2, aí sim é o que eu falei. Meio, 1/2. Tá certo? Então, todo esse processo eu poderia ter resumido, tá? Se eu fizesse aquela ideia de comparação, tá? Mas, isso eu quis comentar aí nessas questões pelo seguinte: fração, além dela aparecer em forma de figurinhas, tá? Como eu fiz aquela hora da pizza e esses casos que estão aí na questão, a fração ela pode aparecer também escrita, tá? Quem nunca ouviu falar que 1 hora tem 60 minutos, todo mundo sabe disso.
Tá? Uma hora tem 60 minutos, faz tempo que uma hora tem 60 minutos, né? Graças a Deus. A partir do momento que alguém fala meia hora, na cabeça de todos, veio o quê? 30 minutos? Meia, né? Meia já vem da fração 1 sobre 2. Ah não, o cara correu 3/4 de hora. É difícil ver alguém falar isso, mas aqui alguém falou 3/4 de hora. Quanto tempo é? Aí é que entra um texto, tá? Para interpretação de fração, tá certo? Então, para ver essa situação, tem algumas aí, eu vou comentar só mais uma, né? Na questão que eu estou comentando, na questão 29, certo? Então, nessa questão 29, nós temos uma historinha de dois senhores aí, né? Um é João, o outro é José, certo? Na questão 29, vocês vão ler, eu vou ler aqui e vou colocar os dados, tá? Diz assim: todos os dias José, aqui ó, José, ele toma 3/5, olha só, de 1 litro de leite, tá? E João toma 1/5. Ó, João vai lá e toma 1/5. Então os dois aqui, como se fossem dois irmãos, né? 3/5 e 1/5. De quanto? De 1 litro. 1 litro de quê? De leite, tá? Esse 1 litro é para os dois. Agora a pergunta que se faz, tá? Quem bebeu mais? Aí, logicamente, quem bebe mais nessa comparação, eu só posso comparar porque o número de baixo dos dois está igual. Ah, mas ficou diferente, aí é outra história. Entendeu? Aí é outra história, né? Para outra aula, para outra noite ou manhã de emoção, certo? Porque na hora que tu olhar isso aqui, a pergunta que se faz, tem 3 perguntas aí. Pergunta número 1. Desse assunto. A pergunta é que eu vou ler. Quantos dois juntos tomam de leite? Repare que eu dividi o leite em 5 partes. É como se eu tivesse 3/5 mais 1/5. Ou seja, todo o leite foi dividido em 5 partes, 5 doses. Se não fosse leite, ia ser outra coisa que a pessoa podia estar bebendo, mas é leite. Na hora de que o João toma, o José, o João, fora, um tomou 3 doses, 3 copinhos, vamos dizer, o outro 1. Então, somando os dois juntos tomaram quanto? 4 doses, um total de 5. Repare que o total sempre se mantém. Tu não vai mudar o total, certo? Então, o que aconteceu? Eu somei uma pela outra. O que interessa é que a gente olhou as partes, né? Então, na questão ainda, questão 29, só que o item 2 pergunta aquilo que eu estava falando, tá? Quem bebeu mais? E essas perguntinhas de quem fez isso mais ou menos nessa hora, já que o número de baixo, né, dos dois o número é igual, tu olha pelas partes correspondentes de cada um. Então, o número 2 diz assim: quem toma mais leite diariamente? Bom, o José toma 3 doses, o João toma 1, qual a resposta? José. Por quê? Ele toma 3 doses, o total de 5. Pronto, é isso. Então aqui 3 partes, tá? Das 5 que o litro de leite foi dividido. Tá? Então fração tem essa ideia geral, tá certo? Na hora de fazer essa representação, a comparação é sempre pelo total igual de partes, tá certo? E a última pergunta aí dessa questão, o item 3, quanto a mais ele tomou? Então ele está perguntando qual é a diferença do que José tomou, certo? Em relação a quem? A João. É a diferença? Então, na verdade, eu vou fazer o quê? Se eu olhar, fazer uma análise visual só, se tomou 3, se tomou 1, a diferença é 2. É exatamente isso, certo? Na hora que tu olhar quanto
menos 1 quilo, que é o valor da segunda. Isso vai me dar uma diferença de 2 doses, um total de 5. E o leite, 1 litro de leite foi dividido. Claro, eu estou falando doses, que aí não é escrito dose. Tá? Pode ser que dose a pessoa lembre de outra coisa, mas não de leite. Mas aqui é leite, certo? Então toma 1 litro. Está parecendo propaganda do Parmalat. Tá? Tomou 1 litro de leite, o outro tomou uma dose, o outro tomou quanto? 3. Na item 1 era a soma, item 2 quem tomou mais e quem tomou menos, e o item 3 a diferença entre essas quantidades de doses, né, que eles tomaram, tá? Então eu queria comentar isso aí, tem uma questão aí depois vocês olham em casa também, e só para comentar algo, esse finalzinho aqui, na página 17 tem expressão numérica, também é um material, procure ler em casa isso aí. Eu comentei sobre expressão numérica no começo dessa aula de matemática básica, tá? Eu só vou fazer uma pequena observação, até que não tenha aí no material, mas ajuda na sequência, né, da matéria, certo? Na sequência do conteúdo, é que fração, tem um detalhe, né? Toda fração, como foi dito, é uma divisão, beleza? Toda fração vira um número. Esse número que é o que eu estou comentando, tá? Toda fração, ao se transformar em número, esse número, na maioria das vezes, não é sempre, né? Ele é um número chamado assim, número com vírgula, número decimal. Então, como é que eu transformo fração em número? Número que eu digo, número normal. Porque fração, não sei se vocês perceberam, é sempre um em cima do outro. O numerador de cima, denominador na parte de baixo. Tá? Então tu faz isso, tu pega o número e faz uma divisão. Certo? Esta divisão vai transformar a fração em um número decimal. E o mesmo número decimal, se tu quiser escrever ele em forma de fração, a palavra decimal tem a ver com uma divisão por 10 ou por 100, ou até alguns casos mais violentos por 1000, certo? Por isso que o nome é decimal. Então quando alguém lê, tá? 3 quartos, como eu falei aquela hora, beleza? Em número decimal, quanto é? Aí o 3 quartos, para tu saber quanto é, tu faz uma divisão. Pega o 3 e divide por 4. E é uma divisão direta, assim, muita historinha, certo? E aí lembre-se mais uma vez que eu falei antes, divisão é importante nesse momento. 3 é menor que 4, então eu ponho 0, porque menor com maior é assim. Acrescento a vírgula, beleza. Só que para continuar a divisão, o que eu vou fazer nesse 3? Vou abaixar um 0 e aí a vírgula já está ali, beleza? Que número eu tenho? 30, né? Esse 30 vai dividir por 4, vai dar 7. A partir do momento que 7 vezes 4 é 28, que a gente subtrai, sobra 2, tu abaixa mais um 0. Pelo amor de Deus, como já falei aqui, não me coloca outra vírgula, que isso não existe, certo? Pelo menos no nosso universo, não sei outro universo, certo? Agora aqui não. 20 dividido por 4, eu tenho 5, pronto, 5 vezes 4, 20, zerou a conta. Então qual é a ideia? Que 3 quartos é o mesmo que quanto? 0,75. Ah, e uma coisa mais linda ainda para esse final, né? Esse 0,75 é 75%, certo? Qualquer número decimal, quer fazer ele virar porcentagem, é só multiplicar por 100. Ou tu multiplica ou tu olha as duas casas que vem depois da vírgula. Então se amanhã alguém receber isso aqui, de aumento, está recebendo quanto? Está recebendo 45% de aumento. Claro que isso aí é sonho, né? Mas matemática vale tudo. Então é um número decimal. E se eu quiser escrevê-lo isso em forma de fração, depende da questão. Mas isso a gente vê futuramente, se Deus quiser.
em outra das aulas aí. Feito?